importância do Rio Paraíba do Sul para o Brasil, né, para os estados? Uhum. A bacia do Rio Paraíba do Sul, ela está no eixo Rio-São Paulo, que tem um dos maiores PIBs industriais do Brasil. E apesar de ser uma bacia grande, dentro do contexto das bacias do Brasil, ela é considerada pequena, embora ela tenha uma importância econômica presente e passado bastante substancial. Foi a terra onde se desenvolveu toda a indústria do café e ela tem sequelas derivadas do século XIX, que até hoje perduram e, inclusive, áreas de economia agrícola deprimida e de áreas industriais bastante poderosas e alternando com bastante fragilidade. Tem regiões na bacia do Rio Paraíba onde a densidade demográfica é muito baixa e outras regiões onde a densidade demográfica é muito alta. Então, ela engloba dois grandes maciços de serra, cadeias de montanha, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, e basicamente são 3 estados, sendo que a participação do estado de Minas é relativamente pequena, o estado de São Paulo é grande, mas a maior importância se restringe ao estado do Rio, porque é o estado que está na parte terminal da bacia, e mais de 52% do estado ele pertence à bacia. Então, o estado basicamente está dividido em 2 zonas hidrográficas, a bacia do Atlântico e a bacia do Rio Paraíba, sendo que a maior parte do estado então, é da bacia do Rio Paraíba, mas a área mais urbana e que mais depende de água depende da bacia do Atlântico. Só que a bacia do Atlântico, que pese ter grandes chuvas, ela não é hidrologicamente bem administrada, e aí se faz necessário então ter a transposição de água do Rio Paraíba, e ela acaba então, sob certa medida, abastecendo bastante as zonas litorâneas, onde se concentra aproximadamente 70% da zona urbana da população do estado do Rio. Então, o estado do Rio ele tem uma demanda de água, cada dia que passa, mais crescente da bacia do Rio Paraíba, e ele tem um nível de investimento relativamente baixo na melhoria das condições de gestão hídrica da própria bacia, para depender menos dela, principalmente dos seus trechos mais a montante em São Paulo, uma vez que em Minas, quando ela tem seus tributários vertendo Paraíba, já está bem abaixo, uma região que não tem muita demanda. Então, são cidades que têm, sob certa demanda, em certo sentido, uma importância para o Paraíba, porque elas podem ser cidades produtoras de água, ou elas podem ser cidades consumidoras de água, na medida em que se faça o bombeamento. As cidades que estão muito próximas à calha do rio, via de regra, elas são eminentemente consumidoras de água. Então, se nós começarmos a perceber que essa bacia tem características peculiares, e em algumas regiões nós temos precipitações amazônicas, aqui na região sudeste, 3.700 milímetros por ano, tem um efeito de condensação de massa de ar úmida promovida pela floresta, que agrega um valor da ordem de 44% da precipitação pluviométrica nessas regiões, colocada por nossos estudos aqui feitos no Laboratório de Manejo de Bacias, da Rural,
a gente percebe que tem um potencial imenso para ser trabalhado, tanto na captura dessas chuvas, que não são formas usuais de registrar chuva pela rede oficial, e tem outras formas de se fazer aperfeiçoamento nos processos de gestão nas áreas que têm vocação para fazer regulação hídrica. E com isso, então, garantindo a perenidade e o provimento de água nos períodos de estiagem. Tudo isso, junto, garantiria uma menor dependência do trecho de montante e que seria bom para a sociedade carioca, que vai estar afeta justamente às ações que se façam na parte superior da bacia, no terço superior da bacia. Agora, para a gente começar a implantar essas medidas, precisa ter claro o que são essas medidas, e tem que ter um trabalho bastante integrado com os municípios nas quais onde elas atuam. E nesse sentido, essa articulação ela é um pouco deficitária, um pouco inconsistente, apesar de ter planos de bacias que têm um foco eminentemente na hidrologia da calha, e se tem a dimensão pequena da importância das vertentes dessas bacias dentro desses municípios, que são parte desses municípios. Então, esse trabalho de articulação, legalmente, ele está constituído pelo próprio agência de bacias e combinado com os planos diretores dos municípios. E essa articulação ela não está funcionando muito bem, né? E isso faz com que haja um certo desperdício, e esse desperdício se materializa nos grandes volumes de água nas épocas de chuvas, inundações, movimentos de massa, que são todos indicativos de uma gestão um tanto quanto inapropriada para se aperfeiçoar o uso dessas águas. Então, existem espaços de crescimento onde o poder público, a sociedade organizada e os diferentes atores desse processo poderiam ser trabalhados se tivesse uma demanda bem encaixada para poder trabalhar no sentido de aumentar a vazão, principalmente nos períodos de estiagem, com o mesmo nível de chuva, e com isso garantindo menor dependência da parte superior da bacia. Então, nós temos aqui no estado do Rio uma inversão desses valores, e a gente percebe, cada dia que passa, uma certa facilidade, uma certa propensão dos municípios irem buscar água na calha, em detrimento de fazerem trabalho de manejo nas suas partes altas para poder garantir uma água de melhor qualidade. Então, isso aí, no meu entendimento, é um trabalho com um sério risco, porque a gente vai descaracterizar os mananciais produtores de água, a gente vai, teoricamente, numa primeira instância, economizar linhas de escoamento dessa vazão por tubulações, mas no futuro próximo, quando essas áreas tiverem um nível de uso não muito bem arbitrado e gerarem passivos, vai faltar água nessas áreas, e o rio também vai faltar água, ou por volume ou por deficiência de qualidade, porque o despejo de rejeitos, em que pese ter uma administração bastante consistente, ele ainda é feito de forma sorrateira pelas empresas, à noite, transbordamentos de tanques de decantatação, e tem um monte de alternativas que são escusos, que são feitos não durante a luz do dia, e comprometem substancialmente a qualidade, inclusive sem tratamento para mitigar essas consequências. Então, o problema de água no Rio Paraíba é um problema que pode, no futuro, gerar retardo e impactos que pode até provocar a estagnação econômica, porque é um fator essencial
para a gente poder garantir sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. E essas políticas, elas são difíceis de serem implantadas, dependem de muita articulação com os municípios, e se não tem as ideias claras, elas vão ter muita dificuldade de serem postas em marcha, e com isso se perde um tempo imenso. Professor, em relação às áreas degradadas dentro da bacia do Paraíba do Sul, qual o impacto que você vê sobre... Uma área degradada, ela tem diferentes níveis de degradação. A gente pode ter uma área que sofreu consequências da própria agricultura, com o cultivo do café, que teve sua excelência nacional decretada em 1853, e a partir daí então só entrou em decrepitude, e as consequências até hoje são mensuráveis na bacia e na rentabilidade econômica desses municípios. Nós temos municípios, tipo Cantagalo, onde se observa verdadeiros castelos, ruínas de castelos, dando conta do que foi economicamente pujante essa área, e hoje não se produz praticamente nada. Então, a agricultura, ela pode ser um fator de desenvolvimento regional, mas ela também pode ser um fator de prejuízo para o sistema todo. E associado a ela vem a questão urbana, a questão industrial, que vão gerando níveis de degradação maiores e consequências hidrológicas piores para o sistema como um todo. A agricultura, via de regra, impacta bastante os ecossistemas, principalmente reduzindo a infiltração e reduzindo a capacidade de perenização dos tributários do Rio Paraíba. Agora, as áreas industriais, urbanas, que são impermeabilizadas, elas aumentam substancialmente as vazões nos dias de chuva e reduz substancialmente também as infiltrações. Então, gera um outro tipo de impacto que, combinado com as grandes represas e as pequenas represas, que promovem a regulação hídrica do rio, garantem um modo de vivendi nos níveis de hoje. Mas esse cenário tende a piorar, né? Nós não temos dados, a gente não consegue informação sobre o nível de assoreamento de funil, né, na represa de Furnas, e a gente não consegue identificar um cenário onde a gente tenha a vida útil que determina toda a capacidade de regulação de funil, com um planejamento para a gente poder desenvolver ações futuras. Hoje, o nível de inundação das cidades ajusantes de Itatiaia, ele é muito baixo por conta dos efeitos de funil, mas funil está se assoreando bastante, funil tem uma perda de vida útil substancial, essa informação ela não é pública, e a gente precisaria planejar para o futuro, porque provavelmente funil reduzindo a sua capacidade de regulação, ela além de gerar menos energia, o que pode ser compensado com as hidrelétricas da Amazônia, na questão da regulação hídrica para provimento de água, ela vai gerar um passivo muito grande e a gente vai estar despreparado para isso. Então, seriam necessários desenhar medidas a curto e médio prazo para que nós pudéssemos trabalhar com esse cenário de funil regularizando menos. Isso é estratégico para o Estado do Rio, isso é estratégico para os municípios da bacia que dependem dessa água, e eu diria o Estado do Rio inteiro, porque a região metropolitana do Rio, com seus mais de 8 milhões de habitantes, ela tem dependência absoluta dessas áreas. Então, se a isso se associar o desvio que São Paulo está pretendendo fazer na região do Médio Paraíba Paulista,
o quadro vai ficar bastante caótico e não vejo perspectivas de a médio prazo a gente fazer uma reversão de tendência e não vejo ações a curto prazo para se preparar para isso, nem sequer para se conhecer isso direito, o que é extremamente sério e preocupante em termos de sociedade, pensando provavelmente nos nossos filhos, nas gerações futuras que vão estar vindo para ocupar esses espaços. Então, isso vai gerar passivos sociais que vão ter uma dimensão muito grande. Porque imaginar que São Paulo vai fazer um uso regulado da água, tendo ele o crescimento dele, a necessidade dele, o investimento que ele faz, que é bastante substancial, é muito difícil de assumir que isso possa acontecer de forma harmoniosa. Então, a retirada de água vai implicar na falta de água em algum lugar. E esse lugar está registrado. Bacia do Rio Paraíba e o estado do Rio de Janeiro todinho. E, professor, e como você acha que as bacias afluentes do Rio Paraíba podem contribuir para uma solução a médio e longo prazo? Os tributários do Rio Paraíba constituem parte da bacia do Rio Paraíba e cada pequeno aporte que cada tributário oferece de água de qualidade bem regularizada, principalmente nos períodos de estiagem, constitui uma fonte de água bastante importante. Então, a identificação de áreas prioritárias para a produção de água, quer queira pela maior incidência pluviométrica ou pela melhor capacidade de retenção nas suas planícies de inundação, é essencial para se começar esse trabalho de reduzir a dependência da calha do Rio Paraíba. E isso teria que ser feito dentro dos municípios. Infelizmente, isso não se faz. Então, você tem, por exemplo, cidades como Teresópolis, onde a cidade começa no divisor de água. Então, quando você chega no Soberbo e você já avista o divisor de água olhando para o lado da bacia do Atlântico e a bacia do Rio Paraíba, você já vê as cidades, já vê a urbanização todinha. Então, a capacidade de infiltração para poder gerar água, para abastecer a própria comunidade, ela não existe. Associado a isso, existe uma dependência absurda de água para irrigação, de agricultura de alta produtividade, num lugar que não tem água, fazendo com que seja necessário se bombear a água um desnível de mais de 300 metros para poder abastecer essa agricultura irrigada, que é de altíssima produtividade e é praticamente uma das poucas ou única fonte de renda da região. Então, esse desafio está colocado e a necessidade de se aproveitar e se desenhar estruturas para reter água nessas partes altas é essencial que seja trabalhado. Agora, mais importante do que isso é colocar no plano diretor dos municípios espaços reservados para se fazer regularização hídrica nas partes altas para poder garantir a sustentabilidade. Isso não está sendo feito como se deveria ser feito. O plano diretor contempla algumas ações, na sua essência. Nós participamos da elaboração do plano diretor de Teresópolis, a gente tentou incorporar isso, mas o plano diretor ele é regulado e administrado de forma política. Então, na Câmara dos Vereadores, os arranjos eles são focados nas questões econômicas de interesse da sociedade local num dado momento. Eles não são focados numa perspectiva de sustentabilidade no que diz respeito à produção de água. Petrópolis acontece o mesmo cenário. Já Friburgo tem um cenário um pouco diferente, por conta de que a cidade está na cota perto de 800 e nós temos picos, como no Caledônia, 2.200 metros, e temos uma faixa altitudinal e longitudinal que faz com que ainda existam espaços para fazer recarga de aquíferos e garantir por gravidade o abastecimento de água da cidade de Friburgo.
Então, nesse sentido, conjunturalmente falando, o Friburgo sofreu um planejamento mais adequado e, consequentemente, ele tende a ter uma performance econômica muito mais sustentável do que os outros municípios. E, na realidade, você olha para Teresópolis, por exemplo, você já percebe isso nitidamente. E o pior de tudo é que as pessoas não têm nem percepção do que está acontecendo. Então não tem nem sequer noção do tamanho do problema. Então nós temos uma situação muito crítica por falta dessa visão. E o Comitê de Bacias, sendo o ator principal responsável por essa mudança de política, ele tem que estar com isso muito claro e transformando os recursos que ele capta a partir das outorgas e dos recursos disponíveis, ele tinha que estar vislumbrando iniciativas para se reverter essas tendências. E isso, via de regra, também não tem acontecido conforme a demanda carece. Então, nós estamos nos avizinhando de uma situação onde vamos ter que esperar o caos acontecer para depois tomar as medidas. E as medidas que dependem da força da natureza, que não são basicamente dependentes de engenharia, de obras de engenharia, de grandes represas, elas não dão resultados a curto prazo. Né? Elas dão resultado a médio e longo prazo, e os resultados muitas vezes podem ser que até nem apareçam, na medida em que se prejudica substancialmente os serviços ambientais, produto da degradação. Então, a degradação, dependendo do nível, ela permite ainda uma recuperação do fornecimento de serviços ambientais, mas pode também não representar absolutamente nada. E a gente tem só um não pioramento, gastando dinheiro para não piorar a situação. Então, a gente está numa situação delicada, em que nós temos um problema de falta d'água se avizinhando, nós não temos estratégias definidas, nós não sabemos como fazer uma estruturação para poder para poder reduzir essa dependência de água, e nós não temos ações práticas para poder fazer isso acontecer. Então, o quadro é bastante caótico, e eu não tenho a menor dúvida de que a transposição para São Paulo vai acontecer, né? E eu não tenho a menor dúvida de que esse quadro vai se agravar. Então, medidas alternativas existem, desde se construir caixas cisternas para captar água de chuva e trabalhar mesmo nos lugares que tem produção de água alta, como a Serra, por exemplo. Isso pode ser trabalhado, potencializado, mas para isso precisa fazer uma política, para isso precisa fazer divulgação, precisa fazer unidades experimentais, unidades pilotos, áreas representativas, bons exemplos, mudanças de práticas culturais que a gente não tem, porque a água ainda sempre é considerada um recurso, sob certa medida, abundante e até que mais degrada do que falta para a gente. Haja vista aí as grandes crises que ficam marcadas com as mortes em função dos movimentos de massa que tanto ocorrem nas regiões serranas. Então, cada bacia, respondendo essa pergunta de forma objetiva, cada bacia tem uma peculiaridade, tem uma característica, e essa característica tem um rebatimento nas questões hidrológicas. Se essas peculiaridades, características, não forem bem levantadas, elas não vão poder ser bem manejadas. Então a gente está hoje se deparando com situações desse tipo. A gente sabe que vai ter um problema, a gente sabe que tem um monte de solução, mas a gente não tem essas soluções bem equacionadas e não existe nem sequer consenso por parte das pessoas, porque o problema ainda é um problema futuro. Então, se dá a sensação de que está se vendendo pessimismo, sendo profeta de pessimismo, e o problema não aconteceu. Então, para que isso se torne realidade, precisaria ter uma abstração teórica, uma capacidade de enxergar as coisas muito mais à frente do que a nossa sensação imediata de iminente falta de água. Então, é um problema sério, né, que
está acontecendo e que vai impactar muito. Temos cidades na Europa que não tem água sob forma alguma e as cidades colapsam. Né? E a gente vai começar a ter esse problema se não tomar essas medidas. Professor, e tendo em vista assim, que o recurso da cobrança de água é pequeno, visando a dimensão do problema, como você acha que os comitês devem se posicionar e tomar como estratégia assim, para inicial? O recurso é pequeno, mas tem recurso. Né? E ter recurso ter que ter ação para poder justificar a aplicação desse recurso, para mostrar para a sociedade que o recurso não é só uma cobrança administrativa para tornar a água mais cara e fazer com que o sujeito use menos água. Então, os recursos têm que ser aplicados em bons projetos que gerem modificações substanciais na oferta de água. Então, a oferta de água depende de chuva. Então, os recursos não podem ser aplicados só para drenagem. Os recursos têm que ser aplicados para armazenamento e, principalmente, regularização hídrica, que é a produção de água na época de estiagem, quando mais interessa e quando dá mais resultado. Então, eu tenho isso muito claro, a gente tem trabalhado aqui no laboratório com essas linhas e nós temos mapeados muitas zonas para captação de interceptação horizontal, que é a água batendo, a massa de ar subindo pela serra e batendo na copa das árvores e gerando a precipitação oculta, que a gente não mede nos pluviômetros, porque os pluviômetros estão fora das áreas de influência das árvores. E essa água que bate nessas copas, horizontalmente, subindo pelas cordilheiras, principalmente nas áreas de gargantas, elas precipitam no terreno e elas dão, em determinados locais, precipitações pluviométricas de volume de água efetivo de da ordem de 75% da vazão, então, da precipitação. Então é muita água, em média 44%, não são todos os locais, mas nos locais estratégicos. Esses locais têm que ser mapeados, esses locais têm que sofrer uma administração consequente com a recarga desses aquíferos para poder prover de água esses mananciais dessas bacias. E isso, o Comitê de Bacias tem que trabalhar nesses locais com desenvolvimento de tecnologias, apoiando o agricultor, o superficiário dessas áreas, e gerando mecanismos alternativos de renda que sejam compatíveis com esse mecanismo de produção de água. Né? E isso não se faz direito. A bacia do Rio Paraíba tem 77 planícies de inundação que funcionam autonomamente, separados entre si. E, por incrível que pareça, foi uma surpresa para a gente, foi um trabalho feito agora recentemente, defendido agora em 2014, em que o índice de urbanização não é tão alto quanto a gente pensa, em torno de 18%, e tem municípios que são bastante despovoados, como é o caso de Porto Real, e que está colocado ali naquela figura. Depois você faz um take lá, faz uma tomada, que é um município que tem uma densidade, um índice de urbanização muito baixo e tem uma vocação para fazer com que as planícies de inundação produzam água via mecanismo de inundação da própria planície, recarga dos freáticos, liberação desses freáticos, é muito grande, é uma área potencialmente muito importante para se fazer esse tipo de manancial. E nós não estamos fazendo isso e teoricamente tem meios. O plano diretor que contempla esse município advogou pela manutenção, pela criação de uma APA fluvial, que seria uma área de proteção ambiental, para produzir serviços ambientais ligados à questão de regularização hídrica. E se o município está interessado em fazer isso, a Câmara de Vereadores apoiou esse tipo de iniciativa. Se o Comitê de Bacias trabalhar junto com esse município, ajudando a conformação da APA, e depois vislumbrando mecanismos alternativos de remuneração por esses serviços ambientais,
porque também eles estão fazendo a parte deles dentro desse processo, seria uma boa medida para beneficiar todo mundo. Nós temos na região serrana vários enclaves onde tem áreas com embocaduras diferenciadas que recebem ventos carregados do sudoeste, que poderiam ter um padrão de vegetação e ensejassem maior interceptação horizontal, recarregando freáticos e nas partes altas dessas microbacias, garantindo água para toda a comunidade, inclusive os agricultores. Nós temos linhas de trabalho onde se poderia trabalhar reduzindo a perda de água na agricultura com um mecanismo de desenvolvimento com menos desperdício de água, que poderiam ser trabalhados tudo em escala experimental, com pequenos proprietários, para mostrar a efetividade dessas técnicas e, com isso, o significado na redução da perda de água. Todos os problemas que, teoricamente, estão na mão do Comitê de Bacia com uns poucos dinheiro, que não vai custar grandes coisas e pode ser feito e divulgado e trabalhado em escala experimental, em escala de unidades demonstrativas, trabalhado toda a questão de formulação de folders, de manuais de procedimentos e levando as pessoas para visitar isso e depois se abririam ou não linhas para apoio, para adequação dessas tecnologias aos demais proprietários, ou simplesmente o fato de estar disponibilizando essas técnicas para os interessados e eles comprariam esses projetos porque entendem que seriam bom para eles também e envolvem melhoria de racionalização de custo e aumento de produtividade, que é, via de regra, a linguagem que os superficiários entendem melhor para poder incorporar tecnologias que sejam mais sustentáveis. Então, entendo que o Comitê de Bacias tem essas prerrogativas e poderia trabalhar aí com isso com muito pouco dinheiro. Né? Nós aqui no laboratório temos disponíveis no nosso site muitos trabalhos e a gente não tem recurso nenhum. Então dá para fazer, mas precisa ter claro qual é o problema que tem. Eu gostaria de salientar que existe um problema. Esse problema ele tem raiz histórico-cultural. Nós não valorizamos a água como fator de desenvolvimento regional. Nós temos a sensação de que a água é um recurso ainda hoje abundante, independente da qualidade. A gente percebe a cada dia que a qualidade está piorando, mas a gente não se apropria dessa informação e não dá o valor que tem que dar. Esse cenário vai piorar muito com a transposição para São Paulo, a derivação da água para São Paulo, porque vai aumentar a concentração de produtos orgânicos e vai reduzir substancialmente a produção de água. São Paulo não tem opção de abastecimento, então ele vai precisar de outras águas. A água não é só ela não é suficiente para São Paulo. Então o cenário se vislumbra como um cenário bastante pessimista no que diz respeito à água como um agente de desenvolvimento regional. Nós criamos grandes cidades que não são sustentáveis, que dependem de água de outras bacias, não das águas das bacias onde elas estão inseridas. E o nosso desafio agora vai ser começar a fazer a sociedade perceber que existem esses problemas, numa primeira fase, e que existem soluções também. Existem várias soluções que podem aperfeiçoar a gestão de água, como já foram colocados aqui, como estão disponibilizados no site do laboratório de manejo de bacia da Rural. E o desafio, então, é passar da parte de discurso acadêmico para a parte prática, colocando pequenas experiências no campo e medindo e fazendo todo o trabalho de divulgação que o Comitê de Bacia está perfeitamente habilitado e preparado para desenvolver. Porto Real tem a entrada de água do Rio Paraíba aqui no município de Resende,
ele é o divisor topográfico do município, na verdade aqui tem um corte, né? Mas ele está todo cercado pelo Rio Paraíba e sai no município de Barra Mansa. Então, essa região todinha aqui, marcada pintada aqui, é a área de planície de inundação do município. Então, ela é uma área que ela passa, principalmente nessa zona aqui próxima do onde existe o controle estrutural, né, em função da cadeia de montanha e da elevação do Talveg e do rio, gera aqui um nível permanente de saturação. Essa área aqui não dava a tal ponto que você pode ver que o índice de construção aqui é muito baixo, nessa região todinha. Mas com o advento da represa de Funil, funcionando a plena carga a partir de 1977, essa regulação hídrica foi bastante afetada, tendo em vista que não tem mais grandes cheias no Rio Paraíba, tendo em conta que se faz o represamento de administração para fins de geração em funil. Então, essas áreas passaram a ter menor cheia, quase não tem cheia, mas com o assoreamento de funil e a redução da perda de vida útil, elas vão retomar o que era no passado. E, consequentemente, se a gente preparar essas áreas para poder administrar essas águas, vai ter resultados para o futuro. Então, nesse sentido, Porto Real comprou a ideia de transformar essas áreas de inundação numa APA fluvial para gerar serviços ambientais. Mas isso ainda não está no projeto do plano diretor, mas não está incorporado, ainda não não se transformou em uma questão prática, mas quando se transformar, o ideal é que fosse feito junto com o pagamento de serviços ambientais. Então, os usuários dessas águas, historicamente todos os municípios ajusantes de Barra Mansa, inclusive Barra Mansa, pagassem por esse serviço. E o Comitê de Bacias deveria remunerar o município para compensar esse tipo de serviço. Então, sendo uma APA, ela não restringiria a propriedade da terra, o poder público não ficaria obrigado a comprar essa propriedade, mas os usos teriam que ser vocacionados para exercer a função de regularização hídrica. E poderia se gerar retorno também. Então, todo município está planejado dentro dessa lógica, tendo um mapa fluvial aqui, inclusive numa outra área aqui em cima, que tem uma bacias com produção de água razoável. Você poderia também trabalhar unidades de conservação para fins de produção de água.